Vamos gravar, vamos falar, vamos nos libertar, vamos nos amar, vamos ancorar a luz cósmica do Criado, do Criador, dos mestres, deuses. Vamos resolver logo essa situação aqui embaixo, porque tá densa, né? As pessoas estão sofrendo, muitos bairros no Rio ficaram alagados, morreram várias pessoas. No Brasil está sendo feita a limpeza pela água, é notório isso para todo mundo, já tinha sido avisado. Alguns países foram pelo fogo, outros pelo terremoto. A limpeza está sendo feita. O que é uma limpeza? Limpeza é quando acumula muita energia densa, coletiva no planeta. Ele é um corpo vivo, ele reclama, ele se autocura. E nós somos as formiguinhas que estão habitando nele, não está respeitando e está sofrendo as consequências do desamor. Em geral, tudo é causado pelo desamor, falta de amor real, não é falta de amor. Meu filho, minha família, minha casa, ninguém toca. Esse amor é lindo, é bonito, é humano, mas não é real. Hoje eu vou falar bastante sobre essas coisas humanas. Afinal de contas, nós somos reais. Você que está me ouvindo, você se considera um ser real? O que é um ser real? E o que é um ser ilusório? O ser desperto é real ou ele é ilusório? O ser consciente é real ou ilusório? Olha que assunto incrível, né? Pois é, a maioria dos seres humanos, dos seres inconscientes, dos buscadores, dos espiritualistas e mesmo das pessoas conscientes, ela é consciente de que ela é um ser, mas ela ainda não retornou esse ser divino. Então, 99% da humanidade é uma ilusão. Essa experiência que a gente vive aqui é uma ilusão da nossa luz eterna. Quem se conecta novamente, ativa a luz eterna, a consciência eterna, se torna um ser real. Então 99% da humanidade, até mais um pouco, ainda vive em ilusão, em graus distintos de ilusão. Então a pessoa que está completamente na 3D, ela está na ilusão de 100%, mas não quer dizer que ela precisa ser uma pessoa má, ela pode ser uma pessoa boa, e isso é maravilhoso, é uma experiência lindíssima da alma. Vamos usufruir a vida planetária com muita alegria, com muito carinho, muito respeito, isso é maravilhoso. Ela nem sabe ainda de que é um ser eterno, mas ela consegue vivenciar uma história bacana, bonita, pode ter um sofrimento, uma doença, uma perda, um desemprego, mas ela encara com fé, com força e vai adiante. Então o que está acontecendo no mundo é que as pessoas que estão na ilusão, mesmo os despertos e os conscientes, porque como eu disse, eu vou repetir, um ser desperto é aquele que sabe que tem algo a descobrir. É uma charada. Ele pode passar ainda 500 vidas descobrindo até se iluminar. Ou 1000 vidas, ou uma vida. Mas o ser desperto é aquele que sabe que tem algo a descobrir. Então ele ainda não é um ser que está reconectado à luz e que se tornou um ser eterno. O ser consciente é aquele que sabe que tem que seguir as leis divinas e humanas para estar conectado ao Criador, mas ainda assim ele é uma personalidade de sua eternidade, uma personalidade ilusória. Então você vê a dificuldade que é de viver nesse mundo em estado real. Eu diria que é muito menos que 1% da humanidade vive de forma real. O ser eterno está ativado. Por quê? São vários fatores que causam a pessoa a se iludir. Primeiro é a própria ilusão existencial desse planeta. Isso faz ela se enganar. A pessoa se engana de que é um ser real e ela é uma ilusão do ser eterno dela.
Segundo, que a gente cria várias crenças limitantes. A gente usa as palavras de Deus até para julgar o próximo. Outra crença limitante que faz a gente acreditar que é um ser real, mas a gente é uma pura ilusão. Outra coisa que faz a gente também viver numa bolha é acreditar que o conhecimento ilumina. O conhecimento não ilumina. O que ilumina é a prática. Décadas de prática espiritual iluminam. Conhecimento nenhum ilumina se não for com prática. E excesso de informação, eu já avisei em vários vídeos. Excesso de informação é lixo. Não adianta você saber tudo e não ser nada, não ter praticado nada. Quem nunca meditou está no caminho da ilusão total. Quem medita todo dia está no caminho do despertar real. Então esse processo desse mundo, ele é muito ilusório. Basicamente, todos os seres humanos vivem em ilusão. Por quê? Eu vou tentar agora traduzir isso de uma forma mais fácil de entender. Nós somos originalmente o amor absoluto do incriado. Esse amor, ele precisa receber vivências, experiências, para que ele se transforme em uma consciência. Então esse amor ele é irradiado pela criação divina para que ele comece a criar experiências e desenvolva consciência ou uma personalidade espiritual. Então a gente vai despertando uma personalidade espiritual dentro da consciência cósmica que é Deus, Criador, Preservador, Transformador, que eu chamo de Brahma, Vishnu e Shiva. A gente precisa às vezes unir o Oriente ao Ocidente para entender essa charada. Eu não tenho religião, mas eu estudei todas as religiões para poder matar essa charada da ilusão. Então, eu estava falando sobre essa essência de luz do incriado que nós somos, é o estado mais elevado que existe de amor. Só que ele ainda não é um ser, ele começa a tomar significado conforme vai vivenciando experiências. E a gente vai se dando um significado. No céu a gente se dá um significado de ser de luz. Somos seres de luz, mas ainda assim somos personalidades individualizadas, mesmo no céu. Nós somos seres que nós mesmos desenvolvemos essa natureza inspirado pelos mestres e deuses que nos ensinam. E aí a gente cai no mundo ilusório. E no mundo ilusório a gente esquece que é esse ser espiritual que vive no céu, que é eterno, mas ainda é uma experiência. A gente então vem para um planeta denso, ilusório, se esquece e cria um personagem humano muito ilusório, mas que pode ser feliz, que pode ser bondoso. Então pode ter uma vida na ilusão muito bacana. A gente conhece várias pessoas assim, pessoas às vezes humildes, às vezes pessoas ricas. Não existe uma situação externa que faça a pessoa se tornar assim, a natureza dela. Ela gosta de ser bondosa, gosta de ajudar, etc. Então ele desenvolve um personagem bacana aqui embaixo, que lindo, né? Tem gente que escolhe personagens sofridos ou maus, e isso causa tanto drama no mundo. Então essa experiência que a gente desenvolve nesse planeta aqui, nesse mundo, é o significado que a gente está dando ao nosso ser eterno que está no coração e está aqui. Esse ser eterno, por estar em silêncio dentro de nós, ele é acessado através da meditação e do silêncio, que é algo que eu ensino há muito tempo e ninguém gosta de fazer, porque é chato, a mente é acelerada. Então esse personagem humano ilusório, ele toma conta de nós como se fosse real, mas ele é ilusório. Ele é dissolvido após o desencarne, exceto
se eu tornei esse personagem ilusório tão denso, que ele não é dissolvido, aí ele vai para o plano astral, o desencarnado, o plano do desencarnado. Então eu preciso suavizar esse personagem o máximo possível enquanto eu estou encarnado, para que quando eu desencarne eu volte a um estado mais elevado do meu ser real, ou da minha personalidade cósmica. A personalidade cósmica, ela evolui até alcançar de volta a consciência cósmica, que é a nossa origem. Deus é a nossa origem, é a única consciência que existe. As outras são criações. Por ele ser amor absoluto, ele não se contém, ele cria cenários, são os planetas, e ele cria filhos, que são os colonizadores, e como já falei, os anjos são os cuidadores, e os Elohim são os criadores. E aí cria uma história. Essa história, quando você consegue servir a ele, se conectar a ele, ele te libera, conforme disse Krishna, aquele camarão e criado acima de todas as coisas sem apego, Deus o absorverá nele. Que no caso, Krishna fala isso porque ele é um avatar de Vishnu, transformador, Deus. Então todos um dia voltamos à consciência cósmica. Essa é a nossa consciência real. Você que está ouvindo esse vídeo agora, você é esse supremo criador. Só que você está esquecido, você criou um personagem humano, você criou um personagem universal. O personagem universal, ele é unificado, ele tem o sentimento de que tudo é um. E o personagem iluminado é aquele que é o um, ele é tudo. É uma leve diferença entre você sentir a unidade de tudo e você ser tudo. Aliás, é uma grande diferença, né? Então o iluminado, ele é de volta ao Criador, e mesmo assim, eu já falei isso também, o Shirdi Sai Baba diz, eu sou Deus, mas Deus é meu guru. Então muita humildade no caminho, muita humildade, sempre reverenciando ao Criador. Mesmo você sendo ele, você tem que reverenciá-lo, porque ele está no céu. Ele é o regente de tudo. Ele contém todos os seres. E ele está dentro de todos os seres. Então temos que ter muita humildade no caminho. E o que está faltando muito para as pessoas despertarem mais é a humildade. Porque os espiritualistas, eles não estão pesquisando o que é um ser desperto, o que é um ser inconsciente, o que é um ser consciente, o que é um ser ascensionado, o que é um ser iluminado. Ele não está pesquisando o que é Deus, ele não está pesquisando o que é ilusão, ele não está pesquisando a sabedoria dos grandes mestres, ele está na ilusão de que as informações redundantes externas que está sendo colocadas por outros seres na ilusão, isso não é uma crítica, isso é uma informação muitíssimo importante. Você quer se iluminar e aí você segue uma pessoa não iluminada. Como é possível? Seja bem claro, como você pode se iluminar se você segue uma pessoa não iluminada? Não tem como, é impossível, ele não vai saber o fio da meada, ele não vai ter a prática de ensinar a reconexão com o Deus interior. Ele pode saber a informação, mas ele não sabe como fazer. Então ele não sabe o fio da meada. E o que está acontecendo viralizou, onde todos agora são instrutores da luz, terapeutas, porque leram 3 livros e fizeram cursos fim de semana. Então o significado que essa essência divina de amor está dando é que eu sou um pseudo-terapeuta que fez um curso. Eu estou na minha ilusão, estou levando outros à sua ilusão também. E estamos todos na ilusão. E o mundo esperou 10 mil anos a gente sair da ilusão. E ele não saiu da ilusão, nós não saímos da ilusão.
E o que acontece depois de 10 mil anos, 26 mil anos, 32 mil anos? O mundo passa por si mesmo, pela sua iniciação. A humanidade não quer passar pela iniciação de se tornar um eu superior de quinta dimensão, o mundo passa. E a Terra passou no ano 2000 para a quinta dimensão e nós não conseguimos. Por quê? Porque estamos criando vários personagens ilusórios. Esse personagem ilusório ele tem que ser dissolvido. Para ele ser dissolvido, ó, silêncio, meditar, mais silêncio, mais meditação. Sair do virtual, parar de querer saber tudo. É o contrário. O eu divino é o silêncio interior. Aí quando eu falo eu divino é o silêncio interior, o que quer dizer isso? É muito difícil essa informação, então vamos traduzir. O eu divino, ele está no silêncio interior. Porque o eu divino é uma irradiação sublime do amor. Ele não precisa falar, ele não precisa pensar, ele é. A natureza dele é amor, é a glória de Deus. Essa glória de Deus, a gente deu um significado de muito mental, de muito falar. E a gente não consegue mais sentir esse Deus interior, que é silencioso, é amoroso, é perfeito, é Deus. Então, por isso que a meditação e o silêncio é o caminho de volta a essa reconexão. Vamos falar mais do Deus interior. O Deus interior é quando você aprende a silenciar o pensamento através das práticas de meditação, através de fazer afirmações positivas, através de perdoar tudo e todos para não carregar mágoas na cabeça. Então você vai silenciando a mente humana, ilusória, maravilhosa, eu adoro, porque ela sabe fazer conta, ela sabe fazer compras, ela aprende a cozinhar, limpar a casa. Eu adoro meu corpo humano, minha mente humana, meu personagem humano, ele é maravilhoso. Ele adora dar um mergulho na praia, pegar um sol, ele adora passear, ele adora comer comida gostosa, é maravilhoso. Eu já fiz um filme não um vídeo. O ego é sagrado. Esse personagem ilusório é sagrado. Só que a gente tem que assumir a rédea do personagem ilusório, porque senão ele se torna um pseudo iluminado. Assumir a rédea é usar o eu divino, o eu interior, o Deus interior, o eu superior, são tantos nomes, né? Para reger a vida nesse mundo. Mas isso não te torna um ser eterno. É um caminho. Até dissolver bastante o ego, é um caminho longo. Então eu estou ensinando a vocês o que é ilusão, o que é real. Se o caminho é longo, é curto, como faz. Num único vídeo eu estou ensinando a sabedoria milenar de iluminação. E o que vocês vão fazer com isso? Está na mão de vocês, é o significado que vocês vão dar a cada dia de suas vidas. Então a Terra passou para a quinta dimensão, nós não passamos, viemos para a quarta dimensão, uma dimensão astralina, que tem outras subdivisões, onde moram os magos, onde moram os desencarnados, os obsessores. E a gente está misturado com tudo isso, sofrendo bastante. E o que acontece num plano astral muito denso? Tem as doenças, tem muito desemprego, a política é umbralina, porque ela está associada a esses magos. As igrejas são muito umbralinas, estão associadas aos magos, a rituais satânicos, tudo isso. E a gente continua insistindo em apoiar e elogiar essas sombras. Essas sombras, eu tenho falado também, que existe a sombra que tem desamor e a sombra que tem maldade. E a ilusão, vamos considerar que não tem desamor. É a ilusão, é esse mundo maravilhoso. Olha a natureza aí fora, que coisa mais linda. É ilusório.
Mas é lindo e eu valorizo e eu agradeço a Deus. Eu vejo Deus em tudo. Mas existe um aspecto daqui que tornou prevalecente, e é ele que domina a natureza humana. Ele que impõe muitos dogmas, paradigmas, ilusões, e a gente fica acreditando. A gente é uma pessoa boa, mas a gente apoia políticos umbralinos, a gente faz tudo para brigar por eles, para defendê-los, e a gente sai da luz fácil por causa de seres altamente conectados a umbral, aos magos. Então a gente não está conseguindo entender nada nesse mundo. Eu tenho sempre falado: silencia, medita, sai do virtual. Excesso de informação não ilumina. Todos os mestres se iluminaram pela meditação. E meditação, é óbvio que o silêncio está implícito. Ah, mas a minha mente é muito acelerada, eu não gosto de meditar porque eu fico pensando muito. Sim, ninguém nasceu falando, ninguém nasceu andando, ninguém nasceu médico, nem engenheiro, nem técnico. Tivemos que aprender, tudo a gente tem que aprender nesse mundo. Mas nós somos o brilho de Deus. E é isso que a gente não está valorizando. Estamos delegando esse poder ao externo, a pessoas não iluminadas. Essa está sendo o grande paradoxo da pessoa que quer se iluminar. É delegar a busca a alguém não iluminado. Não tem como. Toda a minha jornada humana foi baseada no ensinamento de Jesus, Buda e Krishna. Também pesquisei Osho, Sai Baba, Yogananda, Mestra Ama, Ramana, Shirdi Sai Baba. Então eu baseei a minha busca nos que estão na superluz, na superconsciência, na consciência cósmica, no amor do Criador. Eu fui convicto de que era o caminho certo e não existe outro caminho, não existe meio caminho. Então tem o debate, que é o seguinte: ah, mas eles também falam algumas coisas interessantes. Sim, concordo, algumas coisas são interessantes, mas como você vai filtrar o que é interessante do que é ilusão? Você não tem ainda um despertar suficiente para saber o que é ilusão e o que é interessante e o que é lixo mental, informação ilusória. Então você vai seguir uma pessoa que não tem a iluminação, mas que passa coisas bacanas. Mas você não vai conseguir filtrar, você vai acabar estacionando no mesmo ponto dessa pessoa ou muito abaixo, porque como ela está 10, 20 anos na sua frente, você não vai conseguir acumular todo o conhecimento dela, que também tem muito lixo. Então, por que não ir direto à fonte? Por que beber o resto de água dos outros? Por que não beber a água cristalina da montanha? Por que não usar a sabedoria dos iluminados? Se todos os instrutores, professores espirituais que tem hoje usassem somente a sabedoria dos iluminados, a Terra estava na 7ª dimensão. Mas eles não entendem do assunto. A mente deles é uma inteligência grande, que acumula muita informação e acaba que ele fica andando em círculos e as pessoas andam em círculo em volta dele. Então, o tempo acabou. O problema é o seguinte: não temos mais 10 mil anos. Já estamos devendo 20 anos à 5ª dimensão que passou. Já estamos atrasados 20 anos, acabou o tempo. Então não é mais tempo de seguir pessoas que não estão iluminadas. Isso não é uma crítica, isso é um alerta. Isso é uma informação, isso é uma informação muito relevante. Você quer sair de sofrimento e aí acumula conhecimento exagerado de coisas que não trataram a causa do seu sofrimento, que é o quê? Mente acelerada, vitimismo, mágoa, ressentimento, doenças. Ai, mas eu melhorei um pouquinho.
Mas você sabe o fio da meada para sair do sofrimento de vez? Você sabe como chegar de volta ao ser real, à luz? Esse é o ponto X da questão. O tempo acabou e nós não estamos conseguindo. Aí Deus manda os mestres, os deuses, desce o Cristo, abre portal, vem entrante, vem a humanidade de luz, desce Metatron para remover os seres demoníacos, desce tudo e a gente não dá nenhuma bola, não ativa nenhuma luz, nenhuma energia para ajudar. A gente não está nem aí porque a gente está seguindo informações redundantes que não levam a nada. A gente não está meditando. Basicamente parte do seguinte princípio: todos os mestres meditaram para se iluminar. Então basicamente parta do seguinte princípio: se não te ensinarem meditação e reconexão com o Criador, é porque não conseguiu estabelecer. Então você tem que buscar alguém que ensine a reconexão divina, o silêncio e a meditação. Então você vai ver que tem lugares que ensinam meditação. Eu aplaudo esses lugares, e são vários, são vários. Tem lugares que tem cerimoniais também, com meditação. Também aplaudo, porque cerimonial é uma devoção ao mestre, a um Deus. E aí tem uma meditação, que é uma entrega, uma devoção também. Eu aplaudo isso. Só que isso tem que ser diário, o máximo possível. A gente quer ficar rico trabalhando 12 horas por dia, não é? Mas a gente quer se iluminar meditando 5 minutos. Vocês conseguem perceber a incoerência disso? A gente quer se iluminar meditando 3 vezes por semana 5 minutos. Mas para ficar rico a gente trabalha 12 horas por dia. E a maioria não consegue enriquecer. Por quê? Porque está desconectado da luz. Se você está desconectado da luz, você é uma ilusão, querendo algo real, que é a riqueza. Então você tem que se conectar à luz. Se conecte à luz, que vem a saúde, a felicidade e a riqueza. Só que as pessoas querem primeiro a riqueza antes de se conectar a Deus. É o caminho oposto. Vai ter que trabalhar 16 horas por dia. E só 1% da humanidade consegue alcançar a riqueza na ilusão. Porque nasceram predestinados à riqueza para auxiliar a cura do mundo e não estão auxiliando. Eu, particularmente, já conheci pessoas que nasceram milionárias, tiveram sonhos da missão de vida e nunca realizaram, porque não são espiritualizadas. Elas são abençoadas para ter riqueza, milhões, mas não tem espiritualidade suficiente para cumprir um desígnio divino muito simples: usar o dinheiro em prol da elevação da raça humana. Tem gente que já nasce com muita luz, pouca riqueza, porque ele é mais desapegado à riqueza e mais dedicado a ensinar a luz. E tem gente que nasce com muita luz e muita riqueza. Uau! Olha a nossa meta, né? Riqueza e luz. Então, o que aconteceu? Eu fico repetindo nos vídeos, porque é impossível vocês aprenderem tudo num único vídeo. Então aconteceu, todos os planos de Deus foram feitos. Ah, mas eu tenho que ir para a balada hoje. Ah, eu não vou meditar hoje não. Amanhã eu medito. Amanhã eu tô com ressaca, não vou conseguir meditar. Vou meditar no dia seguinte, mas tem um churrasquinho, vou tomar uma cervejinha. Aí na segunda eu medito. Ah, cheguei cansado do trabalho, hoje não dá para meditar. Ai Deus, minha vida tá um sofrimento. Por que o Senhor faz isso comigo? E aí os mestres ensinaram que tem que silenciar e meditar, e a gente nunca tem tempo e ainda reclama. Essa é a natureza humana. Eu tento falar sério. Eu tento ser sério, ensinar sério. Ah, não consigo. Peraí, eu vou voltar.
Toda vez que eu rio muito eu choro. Então o ser humano ele é muito divertido no final das contas, né? O iluminado vê o ser humano e chega a ser divertido, porque ele sofre, mas ele ao mesmo tempo não quer parar de sofrer. Porque você ensina para ele parar de sofrer, ele não consegue, ele não quer praticar, ele não quer entender, ele não quer aceitar. Então o tempo de... Chega a chorar de tanto rir. O tempo de se tratar, se curar já acabou há 20 anos atrás. Estamos no último suspiro. Aí Shiva desceu, ancorou a luz dele no mundo, graças ao portal do infinito, que é o portal que abriu para ancorar o amor absoluto do incriado. Graças a esse portal abrir, que Shiva pode ancorar a luz dele no mundo para dissolver as sombras. Aí as pessoas falam, ai, tá demorando muito, você falou que ia fazer isso, que já fez isso, que não sei o que. Olha só o nível de compreensão. São 20 anos que estão sendo feitas iniciações planetárias para alcançar esse momento. 20 anos. 20 anos os grupos espiritualistas que têm essa conexão total com a fonte estão fazendo iniciações para ancorar a energia crística, a energia de arcanjos, de mestres, de deuses, de santos, do Criador, do Sol central e do Incriado. São 20 anos. É iniciação atrás de iniciação. E a pessoa cobra pressa. Se ela cobra, ela está desconectada da luz. E ela não está ajudando a ancorar a luz. Então não cobre pressa. Seja você a transformação que você quer no mundo. Isso está escrito em todo lugar, né? Seja você a mudança que você quer do mundo. Então a inconsciência, o personagem que nós criamos de um Deus que mora aqui. Eu sou um Deus consciente, ativo, unificado. Então eu estou falando o que eu sinto, o que eu sou. Eu não estou falando somente o que eu li ou aprendi. Então quanto mais você busca, vão aparecendo mestres para te dar um upgrade, tanto no plano etérico quanto no plano encarnado físico. E aí tem a legião de espiritualistas que diz que a era dos mestres acabou. Ou seja, mais uma ilusão, mais uma crença limitante. Não é se apegar a um mestre, não é ele ser uma bengala, mas ele tem informações importantíssimas para você subir um degrau e se libertar aí sozinho. Mas tem um degrau que só o mestre vai conseguir te ajudar. Além do que, vocês têm que lembrar que o mestre